Hoje, então, vou iniciar então a aulinha com vocês, né? Bom, essa semana vai ser é a última semana de aula normal que vocês têm comigo, certo? De teoria, aliás, de norma das contabilidades, né? Semana que vem já é prova, a segunda avaliação, e na semana do dia 8 de dezembro, ali, se eu não me engano, dia 8 de dezembro, deixa eu só confirmar aqui no calendário. Confirmando aqui no calendário, dia 8 de dezembro seria, então, a N-1. Bom, como é que, então, nós vamos proceder em si com relação às atividades valendo nota, prova, no caso, né? Essa semana, hoje, no caso, a gente só vai trabalhar, só vou passar o conteúdo para vocês, né? Semana que vem nós vamos ter a prova vai valer 7, e os outros 3 pontos são referentes ao trabalho articulador, certo? Então, dependendo da nota que vocês tiverem no trabalho de extensão articulador, né, vocês vão ganhar os 3 pontos referente a essa nota, certo? Então, ao final, a nota completa 10, né? Então, 7 pontos da prova, 3 pontos do projeto articulador. A princípio, né, já a turma da aula de hoje já me encaminhou o trabalho, eu ainda não avaliei, espero que até o final dessa semana eu já avalio e já encaminhe para vocês também uma resposta sobre o trabalho em si, certo? Bom, eu vou começar a passar o conteúdo, nós temos até bastante conteúdo da aula de hoje, mas eu vou tentar passar de uma forma um pouco mais tranquila, mais light, tá? Para que não fique tão puxado para vocês em si, com relação ao conteúdo. Eu vou começar aqui, então, passando os slides, né? Bom, hoje nós vamos falar, então, das normas técnicas de contabilidade, das normas contábeis, certo? E aqui, vale ressaltar que as normas contábeis hoje, elas são, no Brasil, elas são emitidas, né, como a gente já viu em aulas passadas, né, elas são emitidas nos padrões internacionais de contabilidade, certo? Então, as nossas normas contábeis vigentes hoje no Brasil, elas já estão harmonizadas com as normas internacionais de contabilidade. Então, elas são nacionais, porém, com harmonização para dentro das normas internacionais de contabilidade. Bom, mas aí a gente tem o seguinte, no Brasil nós temos as seguintes nomenclaturas, NBC e CPC, certo? E aí a gente tem que tentar entender algumas diferenças, certo? NBC significa Norma Brasileira de Contabilidade. E o CPC são o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, certo? O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele faz pronunciamentos que também se chamam CPC, certo? CPC 01, CPC 02, CPC 03, e assim vai. E nós temos também as normas brasileiras de contabilidade. Qual é a diferença? Existe diferença entre um e outro? O que é uma coisa, o que é outra coisa? Quando utilizar uma coisa, quando utilizar outra coisa? Bom, primeiro vamos ao seguinte. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, ele é apenas um comitê de estudo que fala sobre contabilidade, certo? Então, ele faz os estudos, tenta harmonizar as normas internacionais de contabilidade com a legislação brasileira de contabilidade e faz estudos e faz pronunciamentos sobre essa harmonização. O que acontece é que, para ganhar força de legislação contábil, para ganhar força de ser aplicado dentro da contabilidade, ele precisa ser aprovado pelos órgãos responsáveis, como já até repassei nas aulas passadas. Então, ele tem que ser aprovado, o CPC ele tem que aprovar, ele tem que ser aprovado, os pronunciamentos dele, para que tenham validade nas diversas instâncias, nos diversos órgãos contábeis, né, do país. Então, por exemplo, para um contador poder fazer uma contabilidade nos moldes do CPC, né, esse CPC, né, que é um pronunciamento emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele tem que ter sido aprovado e convertido em NBC, certo? Ou seja, então ele tem que estar aprovado como NBC. Então, quando o Conselho Federal de Contabilidade aprova uma norma
do CPC, pronunciamento do CPC, ele transforma em NBC. E a partir do momento que ele foi transformado em NBC, todos os contadores podem e devem, são obrigados a seguir os ordenamentos que estão nessas normas brasileiras de contabilidade. Então, antes de estar como uma norma brasileira de contabilidade, ele é apenas o CPC em si, ele é apenas um ato orientativo, certo? Mas ele não deve ser seguido à risca, porque ele ainda não tem força de lei, certo? Legislação contábil. Quando ele passa a ser uma NBC, ele passa a ser uma norma válida para os contadores. Assim como o mesmo fato acontece para o Banco Central do Brasil, né? Então, para a contabilidade bancária poder seguir um comitê de pronunciamentos, um pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? O próprio Bacen tem que ter feito uma legislação e ter aprovado esse pronunciamento em si, certo? Que vai ganhar uma sigla lá que o próprio Bacen usa, e que daí sim os contadores de instituições bancárias podem utilizar esse pronunciamento em si. Então, a seguinte questão, a NBC é NBC ou CPC? Bom, são duas coisas diferentes, né? Apesar de que normalmente a NBC ela aprova CPCs, né? Mas existem algumas normas brasileiras de contabilidade, algumas NBC, que não tem nada a ver com CPC, que são outras normas que regulamentam a profissão contábil. Ou seja, não tem a ver com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis em si, né? Não tem a ver com pronunciamentos que foram emitidos por ele. Portanto, temos que ter essas diferenciações. O CPC é apenas um pronunciamento feito pelo comitê que levou em consideração a harmonização das normas internacionais de contabilidade, que serve como um ato orientativo. Agora, ele tem força de normativa para a profissão contábil? Não, a normativa vem das normas brasileiras de contabilidade que, né, normalmente aprovam o CPC, né? Então, nós temos normas com os mesmos códigos do que os pronunciamentos do CPC, e assim temos normas brasileiras que são já padronizadas às normas internacionais de acordo com os CPCs em si, certo? Então, são duas situações diferentes, porque quando vocês forem fazer o exame de suficiência da contabilidade, que é o exame para aprovar vocês como contadores, vocês vão se deparar muito com isso, com norma, a NBC-TG, que são normas gerais. Então, assim, tem bastante normas que falam sobre justamente os CPCs em si. Porém, elas só vão ter validade em si a partir do momento que for realmente aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos, pelo CFC em si, né? Então, uma introdução às normas brasileiras de contabilidade. As normas brasileiras de contabilidade não se resumem apenas aos pronunciamentos do CPC, certo? Porque normalmente esses pronunciamentos eles são transformados em NBC-TGs por meio de resolução do Conselho Federal de Contabilidade editados pelo CPC. Elas não se resumem só a isso, porque nós temos diversas outras normas que são incorporadas, normas que são normalmente mais ligadas à parte de regulamentação da profissão contábil em si, da profissão da auditoria, da perícia contábil. Então, nós temos diversas normas que não têm ligação às normas internacionais de contabilidade, os CPCs em si, certo? São normas que normalmente estão lá dentro que estão lá dentro do Conselho Federal de Contabilidade para normatizar a profissão contábil, né? Então, NBC não tem apenas sobre normas técnicas de como aplicar a contabilidade, que são as normas internacionais. Nós temos também de como regulamentar a profissão contábil, né? Então, nós temos diversas normas aí que existem, né? O que acontece? É muito importante lembrar que a inobservância das normas brasileiras de contabilidade constitui uma infração disciplinar, ou seja, eu não aplico as normas brasileiras de contabilidade, eu vou estar sujeito a penalidades previstas, né, no Decreto-Lei 9.295 de 1946, esse decreto é um decreto federal, certo? Tem força de lei federal, né? Então, assim, não é apenas um decreto
promulgado por um conselho contábil, alguma coisa assim, né, que depois foi alterado pela Lei 12.249 de 2010, e o Código de Ética do Profissional Contábil, certo? Então, nós temos todas essas leis que regulamentam e que sugerem penalidades caso não aplique as normas brasileiras de contabilidade. E aí vai um apelo a alguns contadores, né, eu costumo frisar isso porque eu já escutei muito contador me falar esse absurdo. Ah, o CRC, o CFC não tem poder de vir aqui no meu escritório e me fiscalizar. Tem, sim, pelo decreto-lei, né, esse decreto-lei 9.295 de 46, que instituiu a profissão de contador e também instituiu o Conselho Federal de Contabilidade, proveu ele de poderes, né, de fiscalizar a profissão contábil. Ou seja, se ele tem o poder de fiscalizar e penalizar a profissão contábil, então ele pode muito bem ir aos escritórios de contabilidade, aos profissionais de contabilidade, caso eles não estejam exercendo corretamente a sua profissão, fiscalizá-los, certo? E aplicadas punições devidas de acordo com o decreto e os códigos, né, as normativas que o próprio conselho regulamenta, né? Então, assim, isso já fica um alerta, principalmente para quem tem essa ideia de que o CRC, o CFC, né, os conselhos federais e conselhos regionais de contabilidade não podem penalizar o contador por não aplicar as normas de contabilidade. Pode sim. Ele tem exatamente no decreto-lei, né, uma parte onde que fala que o conselho foi criado com a finalidade de fiscalizar a profissão contábil. Então, eu, como contador, não aplico as normas que o conselho faz, certo? E lá dentro do próprio decreto também fala que os conselhos vão, além de fiscalizar, eles vão regulamentar, eles vão normatizar as normas contábeis, né, a profissão contábil. Então, o que acontece? Se ele regulamenta, normatiza, e eu não sigo as normativas dele, e o decreto fala que ele pode fiscalizar, então, não tenho que falar sobre essa situação, né? Então, só lembrando que o Conselho Federal de Contabilidade pode muito bem sim punir contadores, né, por não exercer a contabilidade da forma que deve ser exercida, certo? Vamos lá, então. Normas brasileiras de contabilidade. As normas brasileiras de contabilidade, as NBCs, né, elas são um conjunto de regras e procedimentos de conduta que deve ser observada como requisito do exercício da profissão contábil, bem como conceitos doutrinários, princípios, estrutura técnicas e procedimentos a serem aplicados na realização de trabalhos previstos nas normas aprovadas por resoluções emitidas pelo CFC. Ou seja, o que fala sobre o que as normas brasileiras falam? Elas são um conjunto de normas, regras, procedimentos que deve ser seguido que o contador deve seguir, né? Então, assim, é mais ou menos lá fala desde o que o contador deve fazer, como ele deve se portar diante de uma empresa, o conjunto, então, de ética que o profissional deve ter em si, né, até partes doutrinárias, né, princípios e estruturas da contabilidade em si, né, de como a ciência contabilidade, não mais o profissional, mas a ciência contabilidade deve ser aplicada na prática, né, então, nós temos todas essas regras, fazem parte, né, todas essas regras e procedimentos fazem parte das normas brasileiras de contabilidade, né. Então, o contador, ele é o profissional das mil facetas, porque nós temos, além das legislações federais, que normalmente incluem a nossa contabilidade, que fazem parte da nossa contabilidade, nós temos também, né, as normas brasileiras de contabilidade, que fazem também parte de um conjunto de regras, né, que o contador deve seguir, né. Então, as normas brasileiras de contabilidade, né, elas são emitidas pelo Conselho Federal, normalmente através de resoluções, né, então nós temos uma resoluções que que introduzem, então, as normas brasileiras de contabilidade, né, e elas devem seguir os mesmos padrões de elaboração e estilo das normas utilizadas nas normas internacionais. Então, como já foi comentado nas aulas passadas, nós temos hoje um comitê de pronunciamentos contábeis,
que o CFC faz parte, né, como um membro do grupo de estudos, né, para fazer esses pronunciamentos das normas internacionais de contabilidade no Brasil, né, e o que acontece? O comitê em si faz os pronunciamentos, faz o estudo, e depois o CFC vai lá e aprova esses estudos, né, através das normas do próprio CFC. Então, assim, nós já temos atualmente as nossas normas brasileiras de contabilidade são harmonizadas com as normas internacionais, né? Então, nós temos desde normas e interpretações a comunicados, né, técnicos que são todos eles são direcionados para o IFRS, que são as normas internacionais. Então, as normas brasileiras de contabilidade, né, elas se classificam entre profissionais e técnicas, né? Então, nós temos as normas profissionais e as normas técnicas, ou seja, as normas profissionais são aquelas que dizem respeito ao profissional de contabilidade, certo? E nós temos as normas técnicas que dizem respeito à técnica aplicada à ciência contábil, certo? Então, nós temos esses dois tipos de normas, principalmente, né, que se aplicam à contabilidade hoje, dentro das normas brasileiras de contabilidade. Então, elas estabelecem preceitos de condutas profissionais e padrões de procedimentos técnicos necessários e adequados ao exercício profissional, ou seja, como eu tenho que me portar e o que eu tenho que fazer, certo? Mais ou menos nesse sentido. Então, a estrutura das normas brasileiras de contabilidade, ele foi definido lá na resolução do CFC número 1328 de 2011, né? Então, eu tenho primeiro as normas brasileiras de contabilidade, depois eu tenho normas profissionais e normas técnicas, né? Então, ela consiste nessa mesma ordem, certo? Então, nós podemos classificar em normas técnicas e profissionais, o Código de Ética do Profissional Contábil, normas de auditoria independente e asseguração, normas de perícia, norma de auditoria interna e normas de contabilidade. Aqui vocês podem ver que nós temos desde códigos de ética do profissional contabilista, e nós temos outros dois ramos que são derivados do profissional contabilista, do contador, certo? Que é a auditoria, né, que a auditoria nada mais é do que um profissional que assegura que as técnicas contábeis estão sendo exercidas dentro de uma instituição, e nós temos também a perícia, né, que normalmente é mais ligada à parte judicial, onde que o perito ele analisa algum procedimento de algum processo ou alguma coisa do gênero, né? Então nós temos também que aqui nesse caso é a perícia contábil, né? Daí dentro da auditoria nós temos a auditoria independente, aquela que é um profissional totalmente autônomo da empresa, então, assim, ele é totalmente independente da empresa, ele não está ligado à empresa em si que ele vai atuar, certo? Como se ele fosse um autônomo, realmente, ele está lá, ele vem na empresa, audita, confere os relatórios contábeis e dá o visto dizendo que está ok ou se está faltando alguma coisa, e nós temos a auditoria interna, que é um profissional contratado pela empresa, normalmente que trabalha como funcionário da empresa para tentar identificar alguma situação lá dentro da própria empresa, certo? Ela é um pouquinho diferente da independente, né? Porque a independente, ele não tem caráter de emprego, enquanto na auditoria interna, normalmente ele tem o caráter de emprego, né? Então, as normas brasileiras contábeis profissionais, né, a parte profissional das normas brasileiras, né, aquela que regulamenta os contadores em si, né, elas se estruturam da seguinte forma, né? Então, nós temos as normas gerais, que são as NBC-PG, certo? As PG, que são normas brasileiras de contabilidade profissional geral, né, que são ligados a todos os profissionais de contabilidade, então, independente do tipo de profissional de contabilidade, elas se aplicam. Então, são normas que se aplicam diretamente a todos os profissionais ligados à contabilidade. Então, todas elas, né, quando a gente fala em uma norma brasileira de contabilidade, elas vêm normalmente da seguinte forma, elas são descritas. Ela tem o NBC, todas as normas brasileiras têm na frente NBC, indicando que é uma norma brasileira de contabilidade. Depois ela vem uma sigla dizendo do que ela é, certo? Então, assim, normalmente as que começam com P, NBC,
normas brasileiras de contabilidade. O P significa profissional, então sempre que iniciar com P é profissional. E a outra sigla se refere ao que é. E depois vem o código da norma, porque pode ter 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 normas que regulamenta aquele segmento, né? Digamos assim, aquele segmento de normas específicas. Então, por exemplo, a NBC PG, né, ela significa são normas, né, ligadas à profissão contábil de forma geral, né? Então, qualquer uma norma que comece com essas siglas são ligadas a todos os profissionais de contabilidade, todos eles têm que seguir. Depois, nós temos a do auditor independente, que são as NBC-PA, Normas Brasileiras Profissionais de Auditoria. Então, que são aplicadas, né, a auditores independentes, aqueles profissionais de auditoria que não são ligados às empresas em específico, né? Então, essas não são para os contadores normais, certo? Não são para somente os contadores. Essas daqui é apenas para auditores independentes, né? Então, assim, o auditor independente, ele está ligado a essa norma e a primeira, porque antes de ele ser auditor, ele também é um contador, né? Então, ele tem que respeitar as normas PG e as normas PA, as NBC-PA e NBC-PG. Para o auditor interno, as NBC-PI, né? As normas brasileiras de profissionais de auditoria interna, né? Elas são ligadas apenas aos contadores que atuam como auditores internos. Então, vamos lá. Esses auditores internos, eles não estão ligados ao item 2, né? O PA, né? Mas eles estão ligados ao PG. Por quê? Porque essas são para todos. Então, o NBC-PI, de auditoria interna, e o NBC-PG, que são os profissionais gerais. E nós temos também as normas do perito, né? Do perito contador. São normas brasileiras de contabilidade, que são aplicadas diretamente aos peritos contadores, né? Então, novamente, o perito contador, ele está ligado, então, ele tem que respeitar essas normas e as PGs, né? Que são de todos os contadores. As outras duas, ele não precisa, porque ele não faz parte da formação dele, essas outras duas normas, né? Então, quando se tratar de normas brasileiras profissionais, eu estudo essas normas em geral, né? Então, todos que começam com P. Então, só para ter uma noção, né, nós temos de normas geral de contabilidade, né, nós temos a NBC-PG 100, que foi publicada em 2014, que é a aplicação geral aos profissionais de contabilidade. Nós temos a NBC-PG 200, que é do dia 25/3/2014, para contadores que prestam serviços, contadores externos. Olha só, vejam bem, são contadores externos, aqueles contadores contratados de escritórios, ó. Então, assim, a primeira é todos os contadores, a aplicação geral aos profissionais de contabilidade. A segunda, que é a NBC-PG 200, então, que foi a norma 200, que foi aplicada aos contadores externos. Então, para quem é contador que trabalha em escritório, que não trabalha especificamente dentro de uma empresa, como contratado, tem que olhar essa regra para entender bem dela. A NBC-PG 300, que fala sobre os contadores empregados, que são aqueles contadores internos dentro da empresa, né? Então, caso, eu sou contador de escritório de contabilidade, tenho lá um escritório ou trabalho em um escritório, preciso estudar essa norma dos contadores empregados? Não, não preciso. Por quê? Porque eu não sou um profissional interno de uma empresa, sou um profissional que trabalha de forma externa à empresa, né? Eu sou um profissional que sou contratado pela empresa, então sou funcionário da empresa. Então, eu tenho que estudar essa norma dos empregados, né, NBC 300 e a NBC PG 100, que fala sobre uma aplicação geral aos contadores em si. Também temos a NBC PG 12. Tá? Essa daqui fala sobre a educação profissional continuada. Por quê? Porque os contadores em si, principalmente dependendo da classe de contadores, vamos dizer assim, quando sobe um pouco a classe, por exemplo, auditores e peritos, eles têm que comprovar a educação profissional continuada, certo? Essa educação profissional continuada são cursos. Os contadores têm que provar que todo ano eles fazem esses cursos, que eles estão continuando a sua educação profissional, né? Então, que eles estão continuando seus estudos, que não ficam parado no tempo em relação ao estudo contábil, né?
Então, essas são as normas gerais aos profissionais contábeis, né? Então, quando a gente fala de profissional contábil em si, as normas brasileiras que falam sobre elas são essas, né? Profissional geral. Então, algumas situações, né, que nós temos dentro da norma brasileira profissional geral 100, de 24 de janeiro de 2014, né? Então, o que elas falam, o que fala dentro dessa norma, né? Ela é uma norma de aplicação geral aos profissionais de contabilidade, então, para todos, né? Então, se eu for lá e olhar a norma em si, baixar, eu tenho um sumário que fala o seguinte: introdução aos princípios éticos. Então, o que é os princípios éticos da contabilidade? Então, quais são os princípios que eu tenho que tomar cuidado? A integridade que o contador tem que ter, então falo sobre a integridade, a objetividade dos trabalhos da contabilidade, fala sobre a competência e o zelo profissional que o contador tem que ter, fala também sobre o sigilo profissional, que o contador não deve estar falando o nome de empresas, se referindo sobre os clientes que ele trabalha, vamos dizer assim, especificamente divulgando o nome de clientes, né, até porque existe todo o segredo, né, de contabilidade, o sigilo em si, né. O comportamento profissional também é falado nessa norma. Depois, nós temos a norma 200, que fala sobre os contadores que prestam serviços, contadores externos. Normalmente, contadores de escritórios de contabilidade, né? Então, a nomeação dos profissionais, os conflitos de interesse, então, quando existe conflitos de interesse, como resolver, uma segunda opinião, quando tem que ser quando que ele pode dar essa segunda opinião, os honorários e tipos de remuneração, certo? E estipulando muito bem aqui dentro dessa norma, como deve ser cobrado e que tipo de remuneração que eu posso cobrar do meu cliente pelo serviço que eu presto, como que pode ser feita a divulgação comercial do serviço profissional. Até um tempo atrás, falava-se sobre a divulgação comercial não poderia ser em outdoors, por exemplo, então o contador ele não poderia, um escritório de contabilidade não poderia botar um outdoor na praça e divulgar o seu serviço, certo? Também não poderia, né, tanto pelo princípios de ética, quanto por essas normas, né, o contador ele não poderia, por exemplo, trocar o seu honorário por serviços, ou ir numa empresa e divulgar o seu trabalho lá, numa empresa que não é sua, né, não poderia estar fazendo isso, porque se constitui um conflito de interesses, né. Presentes de afim, custódia de ativos de clientes, então, assim, a custódia eu lá e reter documentação, então, assim, uma série de situações que é falado dentro dessa norma, né, referente a os profissionais de contabilidade que exercem fora da empresa, né. E nós temos também os contadores empregados, certo, que são os contadores funcionários da empresa. Vamos dizer assim, que fala sobre os conflitos de interesse, o que pode, digamos assim, alguns conflitos, principalmente entre o contador e a administração, a elaboração e comunicação de informações, como deve seguir, porque lembrando que quando o contador ele é um funcionário da empresa, diretamente um funcionário mesmo da empresa, ele está ligado, ele está amarrado dentro do que a empresa quer, certo? Então, ele tem uma certa amarra ali, né? E essa amarra é tentado quebrar por esse código, por esse código aqui, né? Essa norma em si, certo? Que tenta tirar digamos assim, principalmente na questão de induzimentos, né? Aqui fala até nessa norma, de, por exemplo, o administrador querer induzir que o contador apresente uma empresa com lucro, ou uma empresa com prejuízo para não pagar imposto, certo? Então, assim, para tentar fazer falcatruas para que a empresa tenha os seus interesses próprios, certo? Então, dentro dessa norma, fala sobre o como agir quando acontecer alguma coisa desse tipo, né? Depois nós temos também as normas brasileiras, né, de contabilidade do profissional auditor independente, né? Então, nós temos a PA 01, a 11, a 12, a 13, a 290, a 291. Todas elas falam sobre alguma questão relacionada ao auditor independente em si, né? Controle de qualidade, revisão externa de qualidade, educação profissional continuada, exame de qualificação técnica, independência, trabalho de auditoria e revisão, outros trabalhos de asseguração.
Então, assim, mais ou menos falando sobre os trabalhos que o auditor em si pode exercer e como ele deve exercer dentro da empresa em si, né? Então, tudo isso deve ser analisado ali dessa norma, né? Para entender o que deve ser feito, o que o auditor pode estar fazendo, né? Dentro dos seus trabalhos em si. Pessoal, só vou fazer aqui dar uma olhada aqui, ver se mais alguém entrou na videochamada, né, para fazer a chamada aqui. Pessoal, só peço uma coisa, se vocês têm o contato dos seus colegas aí, só avisem, né, deixem, se vocês conseguirem fazer isso, vou agradecer. Avisem o pessoal de que, assim, ó, essa disciplina, como é uma disciplina de 2 créditos, tá? Se alguém puder mandar no grupo, a disciplina de 2 créditos, tá? 3 faltas reprova. Então, assim, quem tá pendurado por falta, as faltas estão no sistema, certo? Então, assim, já tem alguns alunos pendurados por falta. Se faltar mais uma vez a videochamada em si, vai reprovar. Então, só peço que, se por acaso vocês tiverem como divulgar isso, certo? Porque eu não gostaria de reprovar ninguém, né? Mas caso alguém acabe chegando nessa situação, eu vou ser obrigado a reprovar e não tenho o que fazer, né? Até porque não sou eu que reprovo ninguém, né? O aluno se reprova sozinho. Ô, Pro, são 3 faltas. 3 Você vai faltas, ter né? 3 videochamadas? Isso. Nessa aula aqui, sim. Porque ela tem... São 3 terças-feiras. Exatamente. Porque ela é de 2 créditos, né? Então, Uhum. acontece que se por acaso chega a faltar 3 terça-feiras, já reprova, certo? Pode faltar 2 terças-feiras e um quebradinho, vamos dizer assim, dá 2,25 se for dividir em números decimais. Ô, Marcos. Oi? Mas a de quarta-feira é mais faltas ou é 3 faltas também? Não, de quarta-feira são 5 encontros. Perdeu 5 encontros, acima de 5 encontros, né? Então, vamos dizer assim, 5 encontros não reprova, certo? Igual esse, 2 encontros não reprova, 3 já reprova. Aí teria 8 faltas no sistema, né? Isso, 8 faltas ainda não reprova. Se der 9 faltas, já Nossa. reprova. Beleza. Ah, tá, obrigada. Então, vamos lá, acho que teve mais alguém que entrou aqui. Tá. Depois eu dou mais uma olhada para ver se teve mais alguém que entrou. Bom, voltando então às normas, né? Então, as normas da auditoria independente vão qualificar, né? Como que o auditor em si, independente, ele tem que fazer os seus trabalhos nas empresas. Mas aqui, assim, ó, só para especificar, o auditor independente, ele é aquele que não é ligado diretamente como funcionário de uma empresa específica, certo? Então, por exemplo, ele vai trabalhar na empresa, sei lá, numa empresa multinacional como auditor independente lá dentro, certo? Mas ele pode trabalhar, por exemplo, ser auditor independente e trabalhar num escritório de auditoria, certo? E que faz auditoria, né, para diversas empresas. É quase como um escritório de contabilidade em si, certo? Então, assim, o auditor independente, ele é aquele profissional que trabalha, ou ele pode trabalhar por conta, ou ele pode trabalhar num escritório de auditoria, certo? Ele é um auditor independente em qualquer uma das duas situações. Para diferenciar ele do auditor interno, né? O auditor interno é aquele que trabalha de funcionário no setor de auditoria de uma empresa. Né? Então, é uma situação um pouquinho diferente, né? Só para deixar bem claro como funciona. Então, auditoria interna, né? Auditoria interna nós temos também algumas normas, né? A NBC PI, certo? Aqui até tá errada, tá como TI, na verdade é PI atualmente, né? Elas são regulamentam então a auditoria interna e as normas profissionais do auditor interno, certo? Então ela fala sobre os dois em específico, né? O que são cada um dos dois, né? Depois nós temos também as normas de perícia contábil, certo? Essas normas de perícia contábil,
elas falam sobre o perito contador em si. Então, nós temos apenas uma norma profissional para o perito contábil, que ela foi editada em 2009, né, pela resolução 1244/2009, que fala sobre a perícia contábil em si. Então, é apenas uma resolução. Enquanto que as outras têm até mais resoluções, essa daqui tem apenas uma resolução. A nossa PG, né, 01, que é a nossa do profissional contábil de forma geral, que foi revisada agora em 7 de fevereiro de 2019, ela teve uma certa evolução, porque ela iniciou normalmente, essa norma, ela começou lá em 93, e ela teve pouquíssimas alterações, e agora, em fevereiro de 2019, nós tivemos umas alterações, né, nessa norma de forma geral, né. Essa norma, ela traz o código de ética do profissional do contador, certo? Então, ela traz de forma bem geralzona, assim, o código de ética que o profissional contábil, ele deve seguir, certo? Então, ela vai trazer os objetivos, os deveres, vedações e permissões, valores e publicidades dos serviços contábeis, deveres em relação ao colega e à classe, penalidades e disposições gerais, né? Então, vamos lá. Ela é regulamentada pelo Decreto-Lei 9.295 de 46, né, que dispõe sobre a Lei de Regência da Profissão Contábil, certo? Então, todas essas duas normatizações aqui, elas falam que o profissional contábil deve ser regido, né, vai ser o Conselho Federal de Contabilidade que vai aplicar as normatizações, né, a respeito da profissão contábil. Então, como é o Conselho Federal, né, ele pode criar essa norma brasileira de contabilidade que fala sobre o profissional contábil em si, e assim vai falar sobre o código de ética, né. Então, os objetivos. Essa norma tem por objetivo fixar a conduta do contador quanto ao exercício da sua atividade e assuntos relacionados à profissão contábil e à classe, né. Então, ela nada mais faz do que dizer como o contador deve se portar, né, perante a sua profissão e a sua classe contábil, né. A conduta ética do contador deve seguir os preceitos estabelecidos nessa norma, nas demais normas brasileiras de contabilidade e na legislação vigente, né. Então, dizendo que eu posso deixar de seguir essa norma? Não, eu tenho que seguir essa norma, né. Essa norma, como contador, preciso seguir essa norma à risca para mim não sofrer penalidades, certo? O Código de Ética do Profissional do Contador, né, se aplica também ao técnico em contabilidade, no exercício de suas prerrogativas profissionais. Por que fala isso? Porque, antigamente, no Brasil, existia a figura não só do contador, mas do técnico de contabilidade, que era aquele profissional que fazia o tecnólogo em contabilidade, que era um antigo terceirão, certo? O pessoal, ao invés de cursar o ensino médio normal, cursava um técnico em contabilidade, né? E se formava, no final, como técnico e ganhava um CRC como um contador. Porém, com algumas situações adversas. Então, por exemplo, ele não poderia questionar o serviço de um contador formado, né? Então, ele não poderia questionar de um contador, existiam algumas situações que, por exemplo, ele não poderia atuar como perito, então, algumas situações que o técnico não poderia exercer, né? Então, assim, esse código de ética, ele também regulamenta não só o contador formado, né, o contador que saiu do banco de uma faculdade, que passou no exame de suficiência, mas também o técnico de contabilidade, que hoje não existe mais, né? Hoje, quem se formou técnico se formou, quem não se formou não se forma mais, porque não existe mais o técnico em contabilidade em si, eu não consigo mais tirar o diploma de técnico em contabilidade, o CRC em si, né? São deveres do contador, né? Exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade, capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses de seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissional, certo? Ou seja, o contador ele tem que prestar um serviço bom, né, sempre observando, sempre sendo honesto, observando sempre as normas brasileiras de contabilidade, as legislações vigentes, né, e sempre tentando, né, buscar os interesses público
né? Por quê? Porque nós atendemos também não só o cliente, né? Não só nossos clientes em si, né? Mas também, né, o governo em si, de forma geral, né? O governo, os órgãos governamentais, né? Então, nós não podemos nem estar prejudicando o nosso cliente, nem tentando lesar o governo de alguma forma ou por algum motivo, né? Nós temos que ter um trabalho honesto, né? Recusar sua indicação em trabalhos quando reconheça não se achar capacitado para a especialização requerida, ou seja, se alguém me pede um trabalho, para mim fazer um trabalho que eu não tenho capacidade, que eu percebo que eu não tenho capacidade, eu devo recusá-lo, né? Guardar sigilo sobre o que houver em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei e quando solicitado por autoridades competentes, entre essas o Conselho Federal e Regionais de Contabilidade. Então, assim, é aquela situação do sigilo, né? Eu devo sempre guardar o sigilo empresarial, né? O que acontece no escritório fica no escritório, certo? Principalmente com relação a nomes de clientes, né? Ou a qual cliente se refere, certo? Então, nós temos que sempre ter muito esse cuidado. Informar a quem de direito obrigatoriamente fatos que conheça e que considere em condições de exercer efeito sobre o objeto do trabalho, respeitando o disposto da linha C deste item, né? Então, assim, caso eu ache necessário passar alguma informação, desde que não fira ao que a gente já falou anteriormente, né, o sigilo profissional, né, eu devo passar. Aplicar as salvaguardas previstas pela profissão, pela legislação, por regulamento ou organização empregadora, toda vez que identificado ou for alertado da existência de ameaças mencionadas nas normas do exercício da profissão contábil, tomar medidas razoáveis para evitar ou minimizar conflitos de interesse, quando não puder eliminar ou minimizar a nível aceitável o conflito de interesse, adotar medidas de modo a não perder a independência profissional, certo? Então, sempre tentar exercer a profissão contábil, né, e tentar sempre eliminar os conflitos de interesse, né? Então, assim, existem muitos conflitos de interesse entre clientes, entre governo, entre empregador, entre empregados. Então, assim, é mais ou menos assim, ó, tentar imaginar a seguinte situação, certo? Vocês têm ali um cliente de vocês que chega lá para vocês e pede para fazer uma rescisão que, vou dar um exemplo aqui, né, obviamente, né, que pede para fazer uma rescisão para você, para um funcionário, e pede para que vocês façam não pague alguma verba, não coloque alguma verba que ele tem direito, certo? Esse tipo de situação é onde que diz o seguinte, e aí, vocês podem estar fazendo isso? O que vocês vão aplicar? Vocês vão aplicar o correto, certo? E ainda por cima, muitas vezes, esse cliente vai dizer assim, olha, eu quero que tu diga para ele que ele não tem direito a receber isso, certo? Então, essas situações, né, a gente tem que tentar sempre evitar e minimizar esses conflitos de interesse, né? Abster-se de expressar argumentos ou dar conhecimento de sua convicção pessoal sobre os direitos de qualquer das partes interessadas, ou da justiça de causa em que estiver servindo, mantendo seu trabalho no âmbito técnico e limitando-se ao seu alcance. Então, assim, sempre tentar, né, manter-se dentro do que é o trabalho de vocês, certo? Então, sempre tentar focar no que é realmente a área de vocês, certo? O que não for a área de vocês, deixe para quem é responsável. Abster-se de interpretações tendenciosas sobre matéria que constitui objeto de trabalho, mantendo a independência profissional. Então, assim, sempre não tentar puxar para um lado, né? Então, sempre tentar manter-se neutro nas observações. E aí, até porque nós temos dentro das normas técnicas, né, da contabilidade, lá aquelas características da informação contábil, aquela parte que fala que a contabilidade deve ser livre de erro, né? Neutra e livre de erro. Então, assim, para ela ser neutra e livre de erro, eu, como profissional, tenho que ser também, né? Zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo, abstendo-se de emitir qualquer opinião de trabalho de outro contador, sem que tenha sido contratado para tal. Mais ou menos da seguinte forma, eu devo sempre me abster de tentar me meter no trabalho dos outros, né? Se eu não fui contratado para isso, vou apenas não vou me meter. E isso acontece muito, tá? De profissionais que, principalmente
profissionais em escritórios de contabilidade que se metem em outros escritórios ou que vão em clientes de outros escritórios falar sobre o trabalho do fulano, do ciclano, que não está sendo bem feito. Ó, não é tua competência fazer isso, certo? Inclusive, se for denunciado, né, o profissional que faz isso, por mais que o escritório, que ele foi lá falar que o escritório X está fazendo um mau serviço, ou que está errado, ou que isso, ou que aquilo, certo? Se esse profissional for denunciado por estar fazendo esse serviço em si, certo? Ele vai sofrer sanções, né, previstas, sendo sanções públicas, multas em si que podem ser aplicadas a ele, porque ele não pode fazer isso, certo? Comunicar desde logo ao seu cliente, empregador, documento reservado, eventual circunstância adversa que pode gerar riscos, ameaças, né? Então sempre tentar repassar antecipadamente esse tipo de situação, expender esforços necessários para se munir de documentos e informações para inteirar-se de todas as circunstâncias antes de emitir opinião, certo? Essa é uma parte muito importante, porque a gente tem que sempre tentar buscar o máximo de informação necessária antes de um trabalho que a gente pode estar fazendo, porque às vezes uma informação que não chegou a ti pode causar toda a diferença na informação, né? Então, sempre tentar, ao máximo, buscar essas informações. Renunciar às funções que exerce logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou do empregador ou vice-versa, e a quem deve notificar por escrito, respeitando os prazos estabelecidos em contrato, né? Caso comece a ver que o cliente ele tem algum problema, ou o empregador, ou qualquer situação, né? Principalmente aqui fala muito sobre a situação de fraudes. Eu percebo que um cliente está fazendo algum tipo de fraude, alguma falcatrua. Eu tenho que renunciar, né, segundo a legislação do contabilista, né, eu tenho que renunciar ao cargo, né, cortar o meu vínculo de trabalho com a empresa, né, porque não é um princípio ético, né, então eu posso ter uma certa penalidade por isso. Claro que é uma situação bastante difícil, né, porque às vezes é o teu ganha-pão, certo? Tu vai, por mais que às vezes tu saiba de alguma situação lá dentro da empresa, tu vai pedir demissão, certo? Ficar sem trabalho. Porém, como contador, né, ainda tem o seguinte, certo? Tu é responsável técnico junto com o empresário. Então, vamos dizer assim, que se caso realmente venha a ser uma falha, uma falcatrua, algum tipo de que a empresa está tentando lesar alguém com informações e tu saiba disso, certo? Tu pode responder junto com a empresa, né? Então, aqui é um claro, né, além da parte ética disso, né, de não fazer esse tipo de coisa, é um claro aviso de que, caso tu não faça, tu pode se dar mal, e muito mais do que apenas levar uma multa do CRC, né, mas também poderia até acabar sendo preso, né, por ser um responsável junto com o dono da empresa, né? Lembrando que o contador, ele é tão responsável quanto o dono da empresa, certo? Então, caso ele não faça alguma coisa, né, o contador, vamos dizer assim, caso a empresa faça algum crime, cometa algum crime, o contador vai preso junto com o dono da empresa. Pode ir preso, né? Não quer dizer que vai, né? Mas pode ir junto com ele, certo? Então, só para a questão de conhecimento de que isso pode acontecer. Quando substituído em suas funções, informar ao substituto sobre os fatos que devam chegar ao conhecimento desse, né? Então, caso tu esteja saindo de alguma contabilidade, que tu esteja deixando de atender, certo? Tu deve repassar todas as informações para quem vier atender essa contabilidade. Manifestar imediatamente, em qualquer tempo, a existência de impedimento para o exercício da profissão. Então, caso tu não possa mais fazer a contabilidade, né, tu não possa mais exercer a contabilidade, tu deve informar a existência desse impedimento. Ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade do profissional, né? Então, sempre tentar ao máximo possível, né, defender a profissão contábil em si, nunca denegrir ela, né? Cumprir os programas de educação profissional continuada, né, que são os programas de que o contador tem que continuar estudando sempre, né? Comunicar imediatamente ao CRC, né, que é o Conselho Regional de Contabilidade, mudança do seu domicílio, né? Atender a fiscalização, caso venha, né? Informar o número de registro, o nome e a categoria profissional após a assinatura
em trabalho de contabilidade, então sempre tem que ser informado o número de registro profissional. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa aqui. Então, caso eu faça também um anúncio, né, se eu quiser fazer um anúncio também em placas, cartões em si, eu tenho que também colocar o número o número do profissional. Deveres, então, do contabilista. No desempenho de suas funções, é vedado ao contador. O contador pode, os valores, o contador pode fazer uma série de funções, né? O contador ele tem a possibilidade de fazer um monte de situações, né, que ele pode estar fazendo, certo? Mas, assim, ele tem que sempre tomar muito cuidado, né, com as situações que ele possa vir a cometer, né? Então, assim, ele tem que estar lendo, ele tem que ler essa normativa de forma geral, né? E tentar entender sempre que, caso ele não venha, caso ele não cumpra alguma das situações ali, ele pode sofrer algumas penalidades, né? Que vão desde a sanção pública, certo? Então, o contador ele pode ter uma sanção pública por meio do Conselho Federal de Contabilidade, certo? Fazer uma advertência pública, uma advertência reservada, certo? Advertir eles somente de forma reservada. Então, essa advertência de forma pública é através dos diários oficiais, né? Então, assim, advertindo que o contador tal foi advertido por tal serviço errado, ter uma multa, certo? Que pode variar, pode ser até de um salário mínimo, e também ter o seu número de registro, seu CRC, né? Suspenso por um período determinado. Então, no período de um ano, tu vai ter o teu CRC suspenso por não poder fazer, então não vai poder exercer, né, a sua função durante um ano. E também, né, chegar ao final, né, e poder até ser cassado, né, ou seja, aquele profissional não vai mais poder exercer as suas funções para sempre. Então, pode acontecer essas situações também, né. Vou passar mais um slide aqui para vocês, então, só de forma bem rápida também, só para demonstrar algumas outras situações. Deixa eu ajeitar aqui. Então, assim, sobre as normas técnicas em si, são normas que orientam, né, como é feita, né, a contabilidade de forma geral no Brasil, né, então pelos profissionais de contabilidade. Mas nós temos também as normas brasileiras técnicas, certo? Essas normas brasileiras técnicas, elas se estruturam da seguinte forma: são em gerais, certo? As técnicas gerais, que são as normas brasileiras de contabilidade convergente às normas internacionais de contabilidade, ou seja, então, as normas que iniciam NBC P são as dos profissionais, que falam especificamente de como o profissional deve se comportar. E as técnicas são as que falam sobre a estrutura em si, de forma a ciência contábil, como a contabilidade deve ser feita, a contabilidade em si, não o profissional, certo? Que o profissional tem que seguir para fazer a contabilidade. Então, nós temos, dentro das NBC, que são as técnicas, né? Nós temos a geral, que fala, então, sobre, de forma geral, as normas convergidas, as normas internacionais de contabilidade, que são segregadas em normas completas, que vão do 00 até o 999, que seguem normalmente as normas emitidas pelo CPC, certo? Então, são as normas aprovadas, né, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? E nós temos as normas simplificadas, né, que no caso hoje nós temos a PME, que é as Pequenas e Médias Empresas, né, que foi uma norma emitida para pequenas e médias empresas. Normas específicas, né, que compreendem as ITs, as interpretações técnicas, e os... agora, como é que é o nome disso daí? Pronunciamentos, não é... Oh, meu Deus, fugiu a palavra. Mas é como se fosse uma interpretação, só que é um conselho, um técnico emitido pelo CFC. Agora fugiu a palavra. Daqui a pouco eu lembro e falo para vocês, certo? Um comunicado técnico. Então, nós temos as interpretações técnicas, os ITs, e nós temos os ICTs, que são os comunicados técnicos. E nós temos também as normas técnicas do setor público, né? Então, são as normas técnicas SP, setor público. Então, são normas que falam sobre o setor público de contabilidade, né? Elas vão, principalmente, identificar, então, normas que devem ser seguidas para entidades públicas, né? Entidades
prefeituras, governo, autarquias, de forma geral, que tenham a ver com o setor público, né? E também tem as normas de auditoria independente, né? Que são as NBC-TA, as revisões da informação contábil histórica, as NBC-TR, as normas de asseguração de informação não históricas, que são as NBC-TO, certo? Nós temos também as de serviços correlatos, as da auditoria interna, então normas técnicas de auditoria interna, normas técnicas de perícia, normas técnicas de auditoria governamental. Todas essas, né, normalmente elas são normas que são vinculadas a entidades internacionais, né, que são normas de contabilidade vinculadas às normas internacionais de contabilidade. Né. Nós temos, então, a interpretação técnica tem o objetivo, né, de esclarecer a aplicação da norma, certo? Então, assim, quando vem uma interpretação, é porque a norma, às vezes, pode deixar alguma brecha, alguma dúvida, e vai, então, essa interpretação me dá a ideia de que pode ser feito, então, para mim conseguir aplicar essa norma. E o comunicado tem o objetivo de esclarecer assuntos de natureza contábil, com a definição de procedimentos a serem observados, considerando o interesse da profissão e as demandas da sociedade. Todos os dois são muito parecidos, né? Porém, o comunicado, ele é muito mais, digamos assim, ele não é uma interpretação de forma geral, certo? Ele simplesmente tenta esclarecer alguns assuntos, né? Então, assim, ele não vai falar sobre a norma inteira, certo? Normalmente, eles são vinculados a uma norma específica. Então, novamente, né, a inobservância das normas brasileiras, né, elas podem gerar uma série de infrações, né, que levam a penalidades, né, ao profissional contábil que não exercer, né. Então, as penalidades, né, pode ser multa de 1 a 5 vezes o valor da anualidade do exercício, normalmente é mais ou menos próximo de um salário mínimo. Suspensão do exercício profissional, suspensão do exercício da profissão pelo prazo de 6 meses a 1 ano, cassação do registro profissional, advertência reservada, censura reservada e censura pública, certo? Então, todas essas situações podem ser penalidades que vão ser aplicadas a um contador caso ele não venha cumprir as normas nacionais de contabilidade, né? Então, se eu tenho as normas brasileiras de contabilidade, se eu tenho elas, eu tenho que seguir elas. Caso eu não siga, eu posso ter essas situações em si. As normas técnicas emitidas pelo Conselho, né, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Então, aqui eu vou trazer algumas normas, certo? Algumas normas, alguns pronunciamentos técnicos, algumas orientações, né? Que foram produzidos pelo CPC em si, né? E vou falar um pouquinho sobre eles, porque ele é o principal órgão que fala sobre contabilidade internacional no Brasil, e que depois eles viram normas brasileiras de contabilidade. Atualmente nós temos, então, aqui alguns pronunciamentos com ligação com as normas do exterior, certo? Então, nós temos o CPC 00, que fala da estrutura conceitual de elaboração e divulgação do relatório de contabilidade, certo? Que lá no exterior é chamado de framework. Aqui no Brasil, nós temos também o CPC 01, o pronunciamento 01, que fala sobre a redução ao valor recuperável de ativos, que lá no exterior é a norma a IAS número 36. Nós temos também o CPC 02, né, que fala sobre efeito de mudanças de taxa, que era a norma 21, CPC 03, do fluxo de caixa, CPC 04, que era o ativo intangível. Vejam bem, que as normas que foram surgindo no Brasil, né, elas foram surgindo em ordem crescente, certo? 03, 04, e não necessariamente que elas seguiram as normas internacionais, certo? Então, pelas normas, aqui, numeração das normas internacionais, que são do IASB, né, vejam bem, elas não seguiram a mesma estrutura das normas lá de fora. Então, assim, aqui nós estamos fazendo os estudos e entendendo o que era mais urgente que nós precisávamos harmonizar antes, certo? E depois aí foram, conforme foram sendo feitos novos estudos, foram aplicando-se todas as normas internacionais, né? Algumas que não se aplicavam ao Brasil não foram aplicadas, outras normas foram aplicadas no Brasil que nem existem normas lá fora. Como nós podemos ver aqui, nós temos o CPC 05, 06, 07 e o 09, se nós formos olhar,
a demonstração do valor adicionado é uma interpretação técnica, certo? Um pronunciamento técnico que harmoniza com normas internacionais, porém ela é brasileira. Não tem norma no exterior que seja vinculada a essa. Então, assim, enquanto que o nosso 05, por exemplo, ele é harmonizado com a norma 24, né, a norma internacional 24, a nossa norma número 9, no nosso pronunciamento número 9, nós não temos uma norma internacional que fala sobre. Então, assim, é para entender que, por mais que a nossa norma internacional de contabilidade esteja, as nossas normas brasileiras estejam convergidas com as normas internacionais, nós temos normas apenas nossas, né? Normas que falam sobre a nossa realidade, certo? Por isso que se chama harmonização e não padronização, né? Então, nós estamos harmonizando as normas internacionais. Se nós formos nesse site do CPC em si, certo? E consultar os CPCs, nós vamos ver que, normalmente, quando nós convertemos para as normas brasileiras de contabilidade, que são aprovadas pelo CFC, isso só vai mudar a sigla da frente. Então, ao invés de CPC, que é Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o pronunciamento contábil, né, vai estar lá como NBC TG, Técnica Geral, número 05, ao invés de CPC 05, certo? Então, é a única diferenciação, certo? E que nessa norma vai estar uma resolução do CFC, um número de resolução, e a data de aprovação dela pelo CFC. Então, só demonstrando, né? Nós temos aqui diversas normas, né? Nós temos, então, algumas outras aqui que não existem também no exterior. Ajuste a valor presente, nós não temos isso no exterior. Nós temos aqui também a CPC 013, a adoção inicial da Lei 11.638 de 2007, certo? Eu não sei se vocês lembram, mas essa lei é aquela que alterou a nossa lei das sociedades anônimas, a nossa lei contábil federal, certo? Então, assim, é um pronunciamento que fala de uma lei específica brasileira. Não vai ter uma legislação no exterior que fale especificamente dessa lei em si aqui no Brasil. Instrumentos financeiros, também não temos uma lei no exterior, uma normatização no exterior que fale sobre instrumentos financeiros da forma que a nossa fala, certo? E daí outras aqui nós temos que já falam sobre algumas normas do exterior, por exemplo, o CPC 16, estoque, que é sobre a IAS 02, certo? E aqui nós temos aqui na lista do exterior, né, que é a última coluna, onde fala sobre o IASB, né, nós temos as IAS, que são as normas mais antigas, e as IFRS, que são as mais recentes, né. Então, vejam bem, a nosso CPC 16 fala sobre a IAS 02, que foi a segunda norma emitida lá no exterior, que fala aqui sobre a convergência às normas internacionais de contabilidade. Para nós, para eles foi a segunda norma, para nós foi a 16ª norma emitida. E assim vai, nós temos diversos outros pronunciamentos, né, aqui do 20, e vai até o 46, certo? Mas nós já temos outros, né? Nós já temos até o 49, certo? Então, nós temos 49 hoje pronunciamentos em si, 51 ao todo, se nós formos contar com o 00 e o CPC-PME, né? Ou a NBC-TG 1000, né? Que é a nossa norma brasileira, né? A contabilidade para pequenas e médias empresas, que lá no exterior é chamado de FRS para SMES. Então, que é para pequenas e médias empresas. Por quê? Porque nós temos uma norma específica para essas pequenas e médias empresas. Porque o conjunto todo dos CPCs, do 0 até o 49 atualmente, né? Aqui só tem até o 46, mas até o 49, ele serve, né? Essas normas brasileiras servem para as empresas, né? De forma geral, certo? São as normas completas, são um conjunto completo de normas que eu tenho que exercer na minha profissão contábil. Porém, as pequenas e médias empresas, em alguma dessas normas, têm algumas dificuldades de aplicação. Por quê? Porque são normas ligadas a empresas que divulgam suas ações em bolsa de valores, que são realidades totalmente distintas de pequenas e médias empresas. Então, esse CPC-PME, que, transformado para a norma brasileira de contabilidade, a norma brasileira, a NBC-TG 1000, ela é uma simplificação de todo o conjunto de normas de contabilidade. Então, assim, ele pega todos os outros 49 comunicados, né, todos os outros 49 pronunciamentos, normas, e transforma em uma simplificação em uma única norma,
certo? Então, é apenas uma simplificação das normas que já existem. Além, então, dos CPCs, né, também foram emitidas orientações técnicas e interpretações técnicas, né, e aqui nós temos, então, os ITGs, né, que são o ITG 2000, que é contabilidade para todas as entidades, né, regras gerais, conjunto de CPCs em si, companhias abertas, sociedades de grande porte, nós temos as TGs 1000, que é pequenas e médias empresas, a ITG 1000, MEPP, ITG 2002, entidades sem fins lucrativos, e a ITG 2003, que é entidades desportivas profissionais. Então, nós temos essas situações, né, que são todas as normas que nós temos emitidas, então, hoje, referente às contabilidades. E aqui, quando a gente fala no segundo item, né, conjunto de CPCs, então, são todos os 49 pronunciamentos que existem, né, que foram convertidos em normas brasileiras de contabilidade, que são para as companhias abertas, né, as sociedades de grande porte, né. As demais sociedades podem adotar as outras situações em si, certo? A TG 1000, que fala sobre as pequenas e médias empresas, a ITG 1000, que fala sobre as MEs e EPPs, a ITG 2002, entidades sem fins lucrativos, ITG 2003, entidade esportiva, e ITG 2000, que fala contabilidade para todas as empresas de forma geral, né? Essa daí já é uma norma específica para todas as entidades. Então, era mais ou menos, deixa eu ver aqui se vou abordar alguma coisa disso, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, né? Então, pessoal, sobre as normas de forma geral, né, elas são normas que são ligadas a todas as contabilidades, a todas as empresas de forma geral, né? Então, quando eu quero saber sobre uma empresa, sobre uma contabilidade de forma geral, aonde eu vou buscar isso? Eu vou buscar isso especificamente nas normas de contabilidade. Aonde eu acho essas normas? Eu acho no site do Conselho Federal de Contabilidade. Então, assim, eu procuro as normas no site do pronunciamento no site do CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Lá eu vou encontrar todas as normas que existem, certo? Todas as normas que falam sobre a contabilidade em si, tanto para o profissional de contabilidade, quanto para a contabilidade como ciência em si, né? A técnica contábil que deve ser adotada, né? Principalmente, né, sempre eu tenho que observar muito a questão da ética profissional, né? De como eu vou adotar a ética profissional dentro de uma empresa ou quando eu estou exercendo a minha função em si, né, como contador. Por quê? Porque qualquer deslize, né, eu posso ser muito bem penalizado, né, pelo Conselho Federal, né, por estar infringindo algum tipo de norma. Existe muito, né, eu já vi muita gente, muitos profissionais bater muito na tecla de que, principalmente pelas normas, certo? As normas brasileiras de contabilidade, se nós formos traçar um histórico, né, elas têm alterações de formas até meia recente, certo? Para vocês até pode parecer que não, mas em 2007, as normas brasileiras de contabilidade, inclusive estrutura de balanço patrimonial, eram outras completamente diferentes do que é hoje, certo? Então, assim, nós tínhamos uma estrutura de contabilidade, de normas que nós deveríamos seguir para fazer a contabilidade totalmente diferente do que é hoje. Isso lá em 2007. Em 2008, 2009, começou a mudar tudo isso, certo? E para os profissionais de contabilidade, vamos dizer assim, isso é uma mudança que ocorreu, assim, de forma até, de certa forma, recente. E tem muitos profissionais que até hoje têm uma resistência muito grande de que essas normas mudaram. E que eu tenho que seguir agora as normas padronizadas aos padrões internacionais, as normas harmonizadas aos padrões internacionais de contabilidade. Muitos profissionais têm muita dificuldade de entender de que as normas brasileiras, né, as normas que existiam antes de 2007, elas mudaram e tem que ser seguido de forma diferente. Tem certas demonstrações a mais que eu tenho que apresentar, tem certas situações que a forma de contabilizar mudou, né, e que o profissional ele tem que se atualizar quanto a isso. E muitas vezes a fiscalização do CRC, certo? A fiscalização do Conselho Regional, né? Aqui nós vamos falar sobre o órgão regional, que é aqui da nossa região, né? Regional de Contabilidade de Santa Catarina.
quando ele faz uma fiscalização, ele vai no escritório, ele vai no funcionário da empresa, no contador funcionário da empresa, né, e pede as demonstrações contábeis para ver se ele está aplicando a contabilidade de forma correta. E, às vezes, ele não está aplicando, certo? Porque ele ainda acha que a contabilidade tem que ser feita daquela forma que era lá em 2007. E ele recebe alguma penalidade. E eu já ouvi muitos contadores dizendo assim, mas o CRC não pode fazer isso. Ele pode sim, como a gente já falou aqui, né, nós temos ali o decreto-lei que instituiu a profissão contábil lá em 1946, instituiu que o CRC, o CFC, ele tem poder de fiscalização, ele vai ter poder de fiscalização sobre o profissional de contabilidade. Portanto, se ele, né, fazer uma fiscalização sobre o profissional de contabilidade, ele pode aplicar uma multa em si do profissional, e ele pode aplicar não só multa, né, sanção, cassação do seu CRC em si, por não estar aplicando as técnicas em si, né, de contabilidade. Então, assim, muito cuidado quanto a isso. Se eu tenho lá as normas que eu tenho que seguir, então eu tenho que seguir aquelas normas, certo? Bom, pessoal, hoje eu vou encerrar, então, a aula com isso, certo? A aula de hoje era para falar dessas normas em si, certo? Então, assim, não vou me estender muito sobre isso, porque, assim, eu sei que elas são bastante extensas. Se fôssemos para estudar todas as normas em si, nós iríamos levar o semestre inteiro falando só de algumas normas e não chegaríamos nem à metade delas, né? Então, hoje eu vou encerrar a aula com isso. Era só mesmo para dar uma pincelada para vocês entenderem. Então, revisando a revisão da aula. As normas em si são referente ao profissional e à técnica contábil, né? Então, eu tenho que sempre dar uma olhada nessas normas em si, né? Para mim saber o que eu tenho que fazer, né? E o que o profissional contábil e o que as técnicas que eu posso estar utilizando. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. A Jamile fez uma pergunta. Professor, eu tenho uma dúvida, mas é fora desse assunto. Tá? É sobre o e-mail que você mandou. Temos que renovar a matrícula para o ano que vem? Pessoal, a renovação de matrícula vocês têm que fazer sim, tá? Então, sempre que sair renovação de matrícula, vocês têm que estar fazendo sim a renovação, certo? Então, a renovação todo ano, vocês têm que fazer essa renovação para que vocês possam estar cursando o próximo ano, certo? Caso não seja feita a renovação, ela não é feita de forma automática, né? Então, a renovação em si, vocês têm que estar fazendo sim, certo? Outra situação, pode ser que vocês tenham recebido também um e-mail falando sobre regime especial. Eu não sei se eu encaminhei para a turma de vocês também, acho até que não, porque a turma de vocês, eu acredito que não tem ninguém ainda necessitando disso, certo? Mas, caso tenham recebido, só para me explicar o que é. O regime especial nada mais é do que uma forma de cursar uma disciplina, por exemplo, que vocês perderam por ter reprovado ou por ter trancado a disciplina, certo? E cursar ela num tempo diferente do que normalmente seria, certo? Vocês reprovam uma disciplina. Isso, muitas vezes, vem à cabeça de alguns alunos como funciona a reprovação, certo? Reprovei. Como é que eu posso estar fazendo de novo, certo? Vocês podem estar fazendo no ano seguinte, porque as disciplinas são sempre ofertadas ou nos semestres pares ou nos semestres ímpares, né? Por exemplo, as disciplinas da segunda fase vão ser somente ofertadas novamente na segunda fase do ano que vem. Ou seja, para quem for cursar a segunda fase do ano que vem, lá no segundo semestre, certo? Então, no primeiro semestre vocês reprovam numa disciplina agora. Quando é que vocês podem fazer essa disciplina de novo? Somente no segundo semestre do ano que vem, que vai ser quando vai ser ofertado novamente, certo? O que acontece? É que caso vocês reprovem uma disciplina, então se vocês tiverem que fazer essa disciplina novamente, vocês vão ter que atrasar uma outra da próxima fase. Ou deixar essa disciplina que vocês reprovaram para cursar ao final de todas as disciplinas. Então, vocês cursaram, então reprovaram uma disciplina, por exemplo, da primeira fase, como vamos supor. Vocês vão cursar todas as outras disciplinas, todas as outras fases, até a oitava, e quando se passa a oitava fase, vão cursar aquela disciplina que faltou da primeira fase, certo? Então, vão ficar mais um semestre por causa de uma disciplina que reprovou, certo? O que acontece é que esse semestre em si, nós estamos ofertando regime especial, por quê?
Porque nós temos uma série de disciplinas que deixou de existir da grade de contábeis. Então, assim, não existe mais na grade de vocês, já não existe mais essas disciplinas, né, que os outros alunos tiveram. Então, há alunos que reprovaram em determinadas disciplinas, ou que trancaram, ou que vieram de transferência, que por N motivos não conseguiram cursar aquelas disciplinas, podem estar fazendo elas agora em regime especial, certo? Então, caso alguém tenha, que seja aluno que esteja cursando a primeira fase por algum motivo específico e que tem outras disciplinas que está devendo, tá? Dê uma analisada, é que existe hoje um edital lá no portal do Unibave falando sobre regimes, disciplinas em regime especial, certo? Para que esses alunos, né, não fiquem devendo lá no final uma disciplina que não vai ser mais ofertada no curso, certo? Então, só para entender que existe essa situação, se caso vocês tenham recebido esse e-mail, não lembro se eu encaminhei para a turma de vocês, mas caso tenham oferecido, para vocês que cursam normalmente, é sem problema, certo? Aquilo lá não vai afetar em nada, não é algo para vocês. Mas para quem deve alguma disciplina, né, tem que fazer. Pessoal, assim, sobre a aula presencial no próximo semestre, sinceramente, vou perguntar uma coisa para vocês. Agora, uma questão aqui que eu vou fazer para vocês. Vocês acham que vai trancar tudo de novo nas cidades ou que vai continuar tudo aberto? Certo? Eu acho que vai trancar, porque em Orleans já aumentou 55 casos de ontem para hoje. Eu acho que com a chegada do Natal eles não vão querer trancar tudo de novo, senão eles vão perder muita coisa. Por isso, aqui em São Ludério, por exemplo, eu não sei o que aconteceu, mas ontem tinha 79 casos, hoje tem 36. Assim, caiu de uma forma... Então foi a única cidade, porque Braço Norte e Orleans está crescendo assim de forma assim vertiginosa, né? Então assim, mas só para questão de entendimento, tá? O que acontece? Sinceramente, eu não faço a menor ideia se volta ou se não volta. A esperança de que volte, né? Já se fala, né? As aulas das escolas privadas digamos assim, do estado de Santa Catarina, né? Isso equivale às turmas de primeira até o terceirão, né? Elas já estão liberadas para voltar, inclusive está cheio de decreto, né? Aliás, decreto não, né? Cheio de ações contra as escolas para que as escolas voltem a funcionar, né? Porém, com a quantidade de casos que está aumentando, certo? A tendência é que feche tudo e não de que volte alguma coisa a funcionar, né? Então, assim, principalmente escolas, né? A tendência é de que feche os comércios, de que acabe tendo um novo lockdown, tá? E sinceramente, assim, ó, eu hoje dependo exclusivamente de que não feche, certo? Eu tenho um escritório de contabilidade, para mim não é nem um pouco viável que feche os comércios, porque fechando empresas, né, as empresas fechando, pode acabar alguma empresa quebrando, né, isso vai me prejudicar seriamente. Agora, sinceramente, eu acredito que vai fechar, certo? Assim, minha opinião, vai acabar fechando, vai ter um novo lockdown, porque os casos estão crescendo muito. Agora, sobre a volta das aulas, né, e daí, assim, isso volta para o debate da volta das aulas, né? Nós temos alguns juízes decretando de que tem que voltar, e outros juízes decretando que não é para voltar, certo? E se for analisar, né, agora que está crescendo os casos, não é hora de voltar à aula, certo? Eu acho que até final do ano não volta, né? Agora, para ano que vem, tomara a Deus que tudo esteja melhor e que a gente consiga voltar, tá? Então, assim, minha esperança é de que realmente ano que vem a gente volte. Assim, a princípio, o que acontece? Até ano que vem, certo? Princípio da forma que está desenhado hoje, certo? Com as legislações que nós temos hoje, ano que vem volta ao normal, certo? Então, assim, isso é como nós temos legislações hoje. Agora, sinceramente, a gente não faz ideia do que vai acontecer, porque uma hora eles decidem uma coisa, outra hora eles decidem outra coisa. Então, assim, a gente fica sempre sem saber o que realmente vai voltar. Bom, né? Pronto. Diga. Eu tenho uma dúvida. Eu tento entrar em contato com a Unibave para saber sobre aquele retorno do valor que foi pago ali até vir a bolsa. Tá. Para ver aquele dinheiro que é repassado de novo das parcelas que já foram pagas. Uhum. O professor sabe de alguma coisa sobre isso? Sinceramente, não faço a menor ideia.
referente a esse assunto, assim, em questão de financeiro e coisa assim, como é outro setor, que não é o meu setor, né? Inclusive, esse semestre ainda estou mais prejudicado ainda nessa questão de entendimento de outros setores, porque eu só estou de quinta-feira na coordenação, né? Quinta-noite, e que agora nem voltamos mais, né? Porque teve um novo surto de coronavírus no Unibav, né? Então, a Unibav está fechada, trabalha home office, né? Eu não sei se vocês viram nas páginas do Unibav, mas não temos mais atendimento presencial, tá? Até dia 6 de dezembro, vai ser tudo home office por causa do novo surto de coronavírus, né? Só lá na coordenação teve 3, 4 pessoas que pegaram, né? Então, por enquanto não temos mais esse trabalho lá presencial. Como é outro setor, então, assim, dificilmente, né, chega alguma informação dessa até mim. Quando chega, eu repasso para vocês sempre, né, chega ali via e-mail, eu acabo repassando para vocês já logo em seguida, né. O que eu aconselho a fazer, certo? Liga para eles, né, liga lá para o 3466-5600 ou manda WhatsApp e tenta falar com eles. Caso tu não consiga, tá, daí eu já vou te dar um outro contato também para te enviar. Manda para o contábeis@unibav.net, certo? Esse e-mail, que é o e-mail da coordenação direta, daí é para o coordenador do curso, certo? Agora, o coordenador é vice-reitor também, né? Então ele tem um pouquinho mais de espaço para ir investigar algumas situações lá dentro. Então, caso vocês não estejam conseguindo alguma coisa, encaminhe um e-mail diretamente para ele lá, que ele pode estar dando uma olhadinha para vocês, né? Verificando ou encaminhando para a pessoa responsável, certo? Para ter alguma resposta para passar para vocês, ok? Pessoal, mais alguma dúvida? Ô, professor, só sobre as faltas. As faltas que estão lá no sistema são as certas ou tem professor que coloca no final do semestre, quer dizer? Boa pergunta. Assim, normalmente deveria ser atualizado sempre, certo? Hoje eu atualizei a do dia 17, eu ainda não tinha colocado, atualizei hoje do dia 17. Ao final hoje da aula agora, eu já estou indo lá e já vou atualizar a aula das faltas referente à aula de hoje, certo? Já para justamente não dar esse problema. Normalmente a gente pede que sejam feitos sempre em tempo hábil, o mais rápido possível, né? Agora, pode ser que tenha algum professor que não esteja colocando, mas caso você... Pode falar. É uma falta por aula nessa matéria? Isso, é uma falta por aula. No caso, aliás, né, são 4 faltas, né? Então, assim, são 9 encontros, 4 faltas cada encontro, né? Então, assim, normalmente a noite é dividida em 4 faltas. Então, faltou uma aula, 4 faltas, certo? Caso para reprovar, tem que ter... Eu teria que ter 10 faltas, acredito. Não tenho certeza absoluta, mas se eu não me engano, são 9 ou 10 faltas. Tu teria que ter para reprovar nessa disciplina. 8 faltas tu ainda não reprova. Ah, entendi. É por causa que eu vi 4 lá, daí eu tinha entendido que tinha que ter 3, daí eu já vi... Não. Tinha faltado 4. São 3 noites de aula, no caso, né? 3 noites de aula. Então, vamos dizer assim, tu faltou 3 noites, certo? Equivale, então, a 12 faltas, certo? Então, isso já estaria reprovado, né? Até porque, pelas aulas virtuais agora, né, a gente não faz mais a chamada em 4 etapas, certo? Na sala de aula, eu, pelo menos, né, assim, eu digo por mim, né, eu faço as 4, eu não chego a fazer as 4 chamadas, né, eu faço geralmente 2 chamadas, porém, né, analiso o aluno que está na sala, né. Então, vamos dizer assim, a noite é dividida em 4 períodos, certo? Então, o que acontece? 2 períodos antes do intervalo, 2 períodos depois do intervalo. O aluno saiu para o intervalo às 8, voltou para a sala às 9, certo? Então, assim, ele ganha uma falta. Vamos dizer assim, ele ganha uma falta. Noite é composta de 4 faltas, certo? Então, ele vai ganhar uma falta. Aqui na virtual, a gente não tem como fazer isso, porque às vezes o aluno caiu da sala pela internet não está boa no momento, ou às vezes entrou um pouquinho depois porque a conexão não estava boa, certo? Então, assim, eu analiso, certo, a conexão que vocês fazem durante a aula inteira. Então, alguém realmente teve um problema e não conseguiu entrar no início da aula, certo? Eu não vou dar 2 faltas por causa disso, porque às vezes pode ter sido um problema de conexão, certo? Já aconteceu isso comigo, de ter uma aula
teve uma sexta-feira que eu ia dar aula que passou um caminhão aqui na minha rua e arrebentou o fio da internet, né? Faltando 5 minutos para começar a aula. Eu não tinha o que fazer para dar aula. Então, assim, eu entendo que esses problemas com a aula remota pode acontecer. Então, por isso que eu não dou falta especificamente já logo em seguida que aconteceu. Eu primeiro vejo se o aluno teve algum problema, certo? Para daí poder dar a falta sobre. Bom, então, para não estender mais, né, as aulas em si, sobre a questão de faltas, caso alguém mais tenha dúvida, pode estar me perguntando, tá? Pode depois me questionar pelo WhatsApp, também não tem problema, certo? Os alunos que faltaram e que tiverem algum problema, nos slides tem alguns exercícios, certo? Se algum aluno hoje faltou, vocês sabem, algum colega de vocês que faltou, que teve algum problema, que não conseguiu acessar a aula, certo? Nos slides tem umas atividades, certo? Só me fazer aquelas atividades e me mandar por e-mail que eu considero a presença na aula de hoje, certo? Estão lá nos slides, caso vocês saibam de algum colega de vocês que tenha esse problema, certo? Manda entrar em contato comigo que eu converso com ele para a gente resolver isso, ok? Então, pessoal, mais alguma dúvida? Não. Tudo certo, então? Então, pessoal, boa noite para vocês, tá? Amanhã a gente volta a falar sobre teoria da contabilidade. Só lembrando novamente, dia 1º, prova, certo? Valendo 7 pontos. 7 pontos por quê? 3 pontos são do trabalho de extensão, certo? Então, a prova vale 7 pontos para vocês, tá? Aí, dia 1º, normalmente eu faço naquele mesmo esquema de sempre, né? Vocês entram na sala, certo? No horário da aula, e vocês têm as 3 horas da noite para fazer a provinha em si, certo? Pessoal, então, boa noite, um bom resto de noite para vocês. Boa noite.